Acabei de ler a entrevista do romancista francês François Mauriac, que declarava a dificuldade que alguns jovens andavam se deparando para escrever. E essa dificuldade está correlacionada com a técnica. A técnica da escrita, interpretada no cenário brasileiro, é uma certa problemática distorcida fabricada para gerar uma repetição. Se você quer escrever, deseja aprender a escrever bem, não consegue de nenhum modo avançar, eu vou trazer certas observações que podem te ajudar. Esse esforço mais sincero desses anos escrevendo e a cada dia tentando melhorar, ela pode ter o seguinte ponto de partida. A escrita é a absorção de variados estilos incrementados na personalidade através de uma personalização onde você, desses estilos, os manipula para fabricar o seu. O que é dito no Brasil? Que você é um ser especial que, engenhosamente, vai inventar uma corrente artística do dia para a noite, sem ter lido nada a respeito, sem ter aprendido com quem antes de você soube fazer, soube representar os modos de escrever, para que daí você possa fabricar o seu estilo. Mas a quantidade, os níveis de falsidades onde o Brasil se anda afundando está relacionada à ruptura que houve no Brasil há muitas décadas. Para pessoas que possuem uma boa envergadura de leitura, sabe descrever assim que lê, quando se apresenta, se uma literatura é boa ou não. Não porque está relacionado ao seu gosto, mas pela qualidade de quem escreveu. François Mauriac dizia que um escritor, um romancista, ele tem um estilo que lhe é próprio. Não pode ser replicado, ainda que possua adeptos. Por quê? Um romancista, como ele dizia, o homem que possui o verdadeiro temperamento de um romancista, ele quebra o seu molde, porque só ele pode usar. Ninguém pode escrever como Balzac, como Proust, como Hemingway, como Faulkner. Todos esses escritores desenvolveram seu estilo para descrever a experiência, o efeito que eles desejavam. Então, só eles podem fazer. Você pode utilizá-los como referência, mas há uma certa relação profunda entre o estilo e a originalidade. Ora, um estilo copiado é um mau estilo, porque não há originalidade. Mas a originalidade depende exclusivamente da absorção dos estilos possíveis. Já que no Brasil o oposto é ensinado, de que você, sem saber de nada, vai criar para si um repertório, como se esfregasse uma lâmpada mágica e do dia para a noite você tivesse toda a capacidade de escrita, muitas pessoas desanimam porque ao se deparar com papel em branco, percebem a grande muralha que se interpõe entre o seu desejo primitivo, a sua sincera vontade de escrever e aquele ideal distante do que você desejaria falar. Você ainda não possui as armas para um combate que você ainda não tenha treinado. A escrita, ela parte de não de uma vocação, mas de um apelo do espírito. E esse apelo impulsiona uma movimentação do aperfeiçoamento.
Para começar, vamos estabelecer a seguinte base. A escrita é a consequência da qualidade da literatura que eu absorvo. Em curtas palavras, você nunca vai conseguir escrever bem se tudo que você lê é literatura contemporânea. Você nunca vai conseguir escrever bem se todo o conhecimento que você possui é advindo de universidades, de colégio e da sua profissão. Você nunca vai escrever bem se, partindo de uma linguagem técnica ou científica, você queira escrever algo que tem atemporalidade. Na questão literária, e até a escrita para você mesmo, descrevendo as suas próprias experiências, os seus próprios sonhos, não vai lhe servir. O primeiro marco da escrita é descobrir de que forma a experiência que me foi dada é possível, nas minhas limitações, serem descritas. François Mauriac comentou, respondendo a pergunta de um jornalista, dizendo que, olha, o que é que você acha sobre o seu próprio estilo? O que é que você busca? Eu não penso nisso. Um romancista, alguém que desenvolveu, aprendeu como funciona a escrita, ele não se prende a normas imaginativas. Esse dilema que François Mauriac descreve na França, que os jovens estavam se debatendo entre si, era porque a influência de escritores como James Joyce, Kafka, William Faulkner aprisionaram a imaginação dos pretensos escritores em uma adaptação do molde como eles fizeram. O que dali originaria a falsidade, porque é um efeito mimético que não é copiado da experiência particular, da experiência próxima. Você não sentiu ou viveu aquilo que o escritor, utilizando de seu estilo, descreveu. Como vir uma cópia é um enfeite. Então, ainda que essa escrita tenha certos pontos verdadeiros, na unidade ela é falsa. Por quê? Não está descrevendo a perfeita integração da personalidade com a linguagem. Então, qual que são os passos? Qual o caminho para começar a escrever e me observar a ponto de saber se o que eu estou escrevendo está soando verdadeiro ou falso? É eu não querer fazer o que eu não posso, procurando fazer melhor do que tento. Na medida em que você lê as grandes obras, você vai até elas, não num intuito impulsivo de ter acabado o livro, como é dito por aí, a maldita leitura dinâmica que estraga o pensamento, a imaginação, a contemplação e qualquer espécie de vida inteligente. A literatura não é devorada como quem passa fome, mas ela é apreciada. É muito mais válido você passar horas em uma página do que acabar muitas páginas em um dia. François Mauriac comentava muito bem sobre que o escritor, mais do que escrever, ele habita nos escritores que ele tem como referência. Ele dizendo, habito em Balzac, habito em Dostoiévski, habito em Proust. Habitar é a capacidade de entrar e sair.
Não que esta moradia seja a única, mas que é um abrigo certo para onde eu possa correr quando eu quero me comparar se o que eu escrevo está alcançando a desenvoltura sincera do que aquele escritor fez. Não o estilo. Então, as pessoas querem copiar a carcaça, o aparato, a embalagem que a escrita se apresenta. Isso é muito comum no Brasil. Há um apelo a dois extremos. Ou a extrema superficialidade dos dizeres, como a carnalidade das aparências, ou a abstração voluntária, lançando às cegas uma eterna perda do entendimento. As coisas que são ditas não são ditas para esclarecer a respeito de nada, mas apenas para gerar confusão. Lançar as escuras por um ócio. O gosto, o prazer de não ser compreendido. São esses dois extremos. A aparência estética pela estética e a dificuldade do texto, na verdade, é uma morbidez. É como você... É a obesidade da escrita. E nisso o Brasil é repleto. Então, para você escrever, de início, as melhores dicas é que você esgote a mediocridade da linguagem que você possui no papel. O que você vai escrever, quando você continuar escrevendo, a arte de escrever enquanto está lendo, se aperfeiçoa na leitura, lendo bons autores. Por exemplo, se você deseja escrever bem no seu idioma, a melhor coisa que você pode fazer é pegar os melhores escritores do seu idioma. Só que vai chegar no momento em que esses escritores, como eu até fiz essa referência no vídeo anterior, se você não assistiu, que eu comento sobre como montar a sua biblioteca, é que a limitação do escritor no Brasil, ela chega. Porque o mundo dos escritores brasileiros é muito pequeno. Então você precisa buscar de fora e personalizar na linguagem do que foi possível ser dito entre os escritores brasileiros. Quando você retornar à sua escrita, vão haver certos parâmetros, e esses parâmetros vão além de estilo. Vai de você pegar o seu texto, se você está escrevendo porque quer ser um escritor, ou como um exercício de pensamento, um exercício de acompanhamento do seu sentimento, de entender melhor os seus dilemas, os seus desejos, que muitas vezes é camuflado através da própria linguagem. Quando você fala alguma coisa, você imagina que está falando o correspondente daquela experiência, mas na verdade sua linguagem está tão distante da experiência que vira uma outra coisa. O próprio significado das palavras no Brasil entrou em uma descontextualização sem igual. Então, utilizando a grande pleia de bons escritores como um espelho para ver o reflexo se a sua escrita está encontrando pontos de sinceridade. O seu maior intento na escrita não é necessariamente a aparência de escrever bem, mas a sinceridade dos dizeres, utilizar a beleza para se apresentar. A estética é necessária na escrita, mas ela sozinha vira enfeite. Não tem substância. A regra do escritor é conseguir dizer o que nenhum outro conseguiu de uma forma que só ele poderia dizer. Que se classifica como estilo. Hemingway tinha um estilo de escrever que era uma limpidez grandiosa. Ele colocava como a virilidade da palavra.
Faulkner tinha o seu jeito, Dostoiévski o seu, Kafka, através dos seus mitos, tinha a sua forma de representação. A escrita, ela não se influencia do modo como vai ser representada, mas da sinceridade de como foi construída. São aqueles escritores raros de que, em poucas palavras, conseguem fazer pensar muito mais do que se houvessem mais de 2 linhas. Ele consegue expandir mundos em curtas palavras. E isso só consegue fazer quando se adestrou na escrita até a exaustão. Não é que a obsessão se torna regra, mas que ela se apresenta como auxiliadora do aperfeiçoamento. Todas as biografias de escritores relatavam a mesma coisa. A luta sangrenta contra as palavras, de não conseguirem falar o que queriam, de penarem para escrever e de até desejarem queimar os seus escritos, como Kafka, que pediu que suas obras fossem queimadas. Ou outros escritores. Você tem o exemplo de Hemingway, que ao perder muitos dos seus escritos, percebeu que tudo que ele escrevia era bobagem, era uma infantilidade, e o que ele escreveu depois era muito melhor. Isso para um homem que já escrevia grandes obras. Ele chegou a perder vários manuscritos numa bolsa que a sua mulher perdeu na estação de trem. Precisou começar do zero. Então a escrita ela não depende necessariamente daquele padrão estético que você já possui estabelecido, ainda que você não tenha escrito nada. Você tem dentro de você uma certa forma modular do que é que seria gostoso de escrever e de que forma eu seria visto se escrevesse desse modo. Se você conseguir se libertar desses padrões, François Mauriac dizia mais uma vez: o romancista é um homem que basta a si mesmo. Ele não quer representar o cenário da vida para que tais cenas sejam esculpidas em pedra para que falem seu nome. Não digo que não há. Tem um exemplo de Balzac que dizia que o que Napoleão fez com a espada ele ia fazer com a pena. E de certa forma conseguiu. Ninguém escreve um romance como Balzac, o estilo balzaquiano. Mas só ele pode fazer. Então essa personalização do escritor, para você que quer começar a escrever, ela não pode estar relacionada com a sua ambição de ser original, como é colocado no Brasil. Você tem que ser diferente, tem que inventar uma sexta dimensão, você precisa fazer algo que ninguém jamais viu. Não é necessário. O que você precisa é dizer as coisas de uma forma que somente você poderia dizer. Não é a invenção, não é a forma exótica. É que aquela palavra só possui o seu emblema. E ninguém pode dizer de outra forma. Só que há um paradoxo que faz com que as pessoas fiquem muito desconfortáveis, e esse paradoxo se estabelece para aqueles que conseguem resistir à dúvida, que é, ora, eu devo desenvolver o meu modo de dizer as coisas, só que ao mesmo passo eu também preciso me lançar, mergulhar, aprender o estilo de diversos escritores, tantos quanto eu puder. Como é que eu escrevo sem copiar um estilo, mas como que também eu posso ser original se eu sempre for precisar de referências? É que o escritor, como uma alquimia, ele desenvolve
uma área secreta de peneira das palavras, onde o filtro utilizado é a identificação do seu espírito com o que foi dito. Ora, na medida em que as experiências passam e todos os grandes escritores que ele já leu sussurram suas vozes dizendo como é que eles diriam, ele consegue interpor a voz dele com a dele, a deles com a dele. E nesse embate extrai a formulação de como ele diria a partir desses escritores. Então, esse ponto, essa chave que poucos têm acesso, é que diferencia um bom escritor, um romancista autêntico, de um copiador, de um imitão. Basta você abrir a lista da Amazon, ver os livros mais vendidos no Brasil, para você atestar. A literatura vigente no país é aquela emocional. Ainda que tenham pessoas que se intitulam escritores, bons escritores, a forma expressiva dessas experiências, ela não está relacionada com a verdade do que foi visto, ou de que forma aquilo tocou em mim, mas sim a carga emocional por si só. Então são emoções voando soltas, como um circo de Solé, onde as pessoas pagam para assistir um espetáculo, da qual todos os malabaristas e dançarinos não conseguem articular bem os movimentos e caem lá de cima. E o final do show é todos estatelados no chão em uma peça tragicômica. Então é o emocionalismo das palavras. Ainda que há descrições verdadeiras, não são descrições para uma unidade completa da obra. São imitações. É só Ctrl-C e Ctrl-V. O indivíduo não consegue absorver a experiência na sua personalidade e desenvolvendo uma linguagem, depois de tanto trabalhar arduamente, que não é tão fácil assim, você conseguir descrever da forma exata como vê. Há um abismo aí. E de 100 que tentam passar, 1 ou 2 conseguem. Mas a contínua insistência é o que leva, ainda que com muita dificuldade, à satisfação da sua desenvoltura intelectual, da sua capacidade de dizer as coisas. E esse assunto da escrita, tentei deixar ele um pouco conciso, mas não consegui, porque ele tem uma amplitude da qual, se eu fosse descrever um passo a passo, seria falso. Embora você tente, sabe que não consegue dizê-lo. Mas há atitudes das quais você pode utilizar para verificar o seu avanço, que é: crie o hábito de escrever em todo tempo. Um pensamento, um sonho, uma experiência da qual você queria dialogar com ela mais tarde, quando a poeira baixasse, e você tenta descrever com a maior sinceridade possível, não buscando estética inicialmente, porque você ainda não tem muitos padrões de estética. Se você está começando a escrever agora, significa, e na grande maioria das vezes, que você não tem uma cultura literária vasta para comparar esteticamente o que você está fazendo. Então, o ato de escrever as coisas tal como ele aparece, você conseguir, sei lá, descrever um livro, que é Marques Rebelo. Você descrever um livro. Esse livro, que tem essa cor, tem tal quantidade de páginas, você conseguir esgotar o que é visto até que haja uma exaustão. E escrever, ter sempre um papel à sua mão, para que você consiga, inclusive, transferir o pensamento na hora que ele chega.
vai acontecer muito com você de estar em lugares inusitados e precisar encontrar até um guardanapo para escrever. Você precisar ter sempre papel e caneta à mão, que são coisas que a escrita, se incorporar na sua personalidade, vai começar realmente a desenvolver essa necessidade. Esse é o vídeo em algumas palavras que eu tentei trazer para vocês. Esse vídeo com certeza vai precisar de uma segunda parte depois, com mais detalhes. Posso inclusive colocar procedimentos diários para que você vá desenvolvendo na medida que você tiver essa primeira experiência de que maneira você pode utilizar sempre como comparação, né? Sempre subir uma escada maior. Então, é isso aí, pessoal.